Eles. Oi, Thiago, oi, Rodrigo. Eu nem te Oi, dei tchau direito querido. do evento de sábado, né, Liz? Mas Oi, brigadão a gente lá nem pela sua conseguiu se falar apresentação. direito. É que eu já cheguei e tive que ir embora, né? Dei minha aula e já emendei. Mas obrigado lá por tudo, né? Assim, pela apresentação. A Liz era a moderadora da nossa mesa, né? Então, muito obrigado aí, tá, Liz? Não deu tempo de te agradecer, né? Assim. Então, foi um Imagina. evento muito enriquecedor esse do sábado. E feliz demais de você estar aqui conosco, né, Liz? Eu fico feliz que você está virando a carteirinha carimbada aqui do Esclerose Múltipla Brasil, né? Então, e eu muito feliz por vocês terem me convidado, assim. Você já tá faz parte já da família aqui do Esclerose Múltipla Brasil. Isso é ótimo para nós, né? A Liz, né, gente? Eu lembro a primeira vez que eu conheci a Liz, né? Foi lá em Nova York, né, Liz? A gente estava lá no Mont Sinai, lá, junto com um dos grandes nomes da esclerose múltipla mundial, que é o Fred Lubin, né? A gente teve essa oportunidade lá. E eu fico feliz, sabe, Liz? Assim, eu e o Thiago, nós somos de outras gerações, assim, né? E ver você representando essa nova turma aí também, né? Eu acho que isso é importante. E também, como o Thiago sempre fala aqui, né? Representando o Nordeste, né? Eu acho que isso é fundamental. O Brasil é um país continental, né? Então a gente tem que fazer o possível para que esse conhecimento e essa desmistificação da esclerose múltipla chegue em todos os locais, né? Então é um prazer imenso ter você aqui conosco, tá? Muito obrigada, Rodrigo. Você e Thiago são dois queridos. E, assim, pessoas que eu admiro muito, que são profissionais exemplares e que fazem essa ação com Esclerose Múltipla Brasil, que é muito bacana, assim, de divulgação de conhecimento com foco nos pacientes. É isso que a gente precisa. Então, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Nós que agradecemos, Liz. Você quer apresentar ela, Thiago? O currículo? Como é que quer fazer? Eu vi a Liz. Liz, você tem uma didática, uma fluidez tão boa que fala devagarzinho, daí para explorar o tempo todo, o pessoal vai aproveitar demais o seu conteúdo, tá? Obrigada, Thiago. Gente, a Liz é neurologista, né? Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, doutoranda do Programa de Ciências da Saúde, né? Pela UFS, e é professora do curso de Medicina da Universidade de Tiradentes, né? Da UNIT. E a Liz vai falar para nós sobre esse tema tão importante, né? Um tema clínico, que é sobre surto, pseudosurto ou sintomas paroxísticos. O que está acontecendo comigo? Então, Liz, não sei se tem slides para passar, se quiser compartilhar sua tela, por favor, fique à vontade. Nós vamos ficar Muito aqui. Obrigado por estar aqui. Até dar tudo certo, nós vamos estar na área aqui, tá, Liz? Pode ficar tranquila. Tá joia. Já está dando para ver minha tela? Ainda não. Não? Porque já estou compartilhando aqui. Vou colocar aqui, ó. Agora apareceu. Apareceu? Não, apareceu e saiu. Ué. Pode ser pedir aqui para a Amanda colocar, Amanda. Não, mas eu acho que aí apareceu. Apareceu? Apareceu. Pronto. Você não deve estar se vendo mais, né? Você quer passar o slide? Não estou vendo mais nada, só minha tela mesmo. A angulação tá boa, a luz tá boa, tá tudo ótimo, o cabelo tá bom, tá tudo ótimo. Se você quiser Então, passar o slide só para eu falar contigo se passou ou não o slide, aí a gente sai da tela, entendeu? Tá bom. Foi. Trocou. Bem, né? Pronto. Trocou. Ótimo, Liz. Obrigadão. Deus abençoe aí, obrigado, valeu demais. Daqui a pouco a gente volta. Pode ir com calma, tá? A gente está tranquilaço. Tá bom, excelente. Obrigada. Boa aula. Beijão. Então, como eu falei, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que eu achei muito interessante, que é surto, pseudosurto ou sintomas paroxísticos. O que está acontecendo comigo? E aí eu começo mostrando, eu não sei quantos de vocês reconhecem, né, essa imagem, que era um desenho em gravura que a gente ia procurando onde está o Wally. O Wally é esse bonequinho aí, que tem uma camisa listrada. E né, em toda a figura tinha várias imagens parecidas com o Wally, para que a gente se confundisse e não tivesse mais dificuldade de achar onde é que estava o Wally na cena.
Então, é mais ou menos isso também em relação ao surto. De todos os sintomas que os pacientes apresentam, que podem ser sintomas relacionados ao surto propriamente dito, podem ser sintomas relacionados à presença de uma infecção, podem ser sintomas que são sintomas fugazes, né, que aparecem e desaparecem rapidamente. Então, de tudo isso, onde está o óleo? O que é surto dentro de todos esses sintomas? E aí eu começo com um caso clínico, que vai ser a base de tudo que eu vou falar daqui para frente. Então, é uma mulher, 25 anos, branca, casada, que em setembro de 2021 apresentou uma dormência em membro superior esquerdo. Durou aí algo em torno de 2 semanas e melhorou espontaneamente. Aí, em janeiro de 2022, ela faz um novo quadro de dor ocular esquerda com turvação visual. Nesse momento, então, ela procura a urgência. Na urgência, ela foi diagnosticada como neurite óptica e realizada pulsoterapia com corticoide, com a metilprednisolona. E aí, então, foi realizada uma ressonância. Na ressonância, a gente pode ver que ela tem múltiplas lesões em substância branca, tem lesão medular, cervical, tem uma neurite, né, uma inflamação no nervo óptico esquerdo com realce a contraste, com hipersinal. E aí, então, foi feito um diagnóstico de esclerose múltipla. Foi prescrito medicamento, que nesse caso foi o natalizumab, e vida que segue. Em junho de 2022, essa mesma paciente faz um quadro de dormência na mão direita. E aí, tô tendo um surto? Nesse caso, sim. Por quê? Então, como é que o surto ele acontece? Então, a gente tem um revestimento, né? No axônio, que é esse prolongamento do neurônio, que a gente chama esse revestimento de bainha de mielina. E ele nada mais é do que um isolante elétrico. Então, esse isolante elétrico, ele tem como função o impulso elétrico. Aonde tem mielina, ele salta, ele pula. Com isso, a velocidade dessa condução elétrica ela se torna muito mais rápida. Isso permite que a gente faça movimentos complexos, que a gente tenha toda a complexidade de movimentos e de sensações que nós temos. E o que acontece na esclerose múltipla? O que acontece no surto? Eu tenho um ataque autoimune, ou seja, as minhas próprias células de defesa, as minhas células da imunidade, elas atacam essa bainha de mielina, por um erro de imunidade mesmo. Quando essa bainha de mielina ela é danificada, eu tenho um processo de desmielinização. E é em vigência dessa desmielinização que acontece de maneira aguda e subaguda, é que eu vou ter o surto propriamente dito. Então, durante esse ataque, nessa área desmielinizada, a região correspondente, então, vai ser produtora de algum sintoma neurológico. E aí, então, eu vou ter o surto clínico da esclerose múltipla. Então, hoje, a gente diz que o nosso objetivo no tratamento da esclerose múltipla é que não haja nenhuma evidência de atividade de doença. Então, é como se a gente quisesse que a doença ela estivesse dormindo, ela estivesse silenciosa. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente começa assim, a gente falava NEDA, né, que é isso, é a ausência de nenhuma evidência de doença ativa. A gente falava em NEDA 3, que isso significa que eram necessários 3 critérios, que é a ausência de surto, a ausência de atividade radiológica, ou seja, sem lesão nova, sem captação de contraste nas lesões de ressonância, e a ausência de progressão de incapacidade. Significa dizer que não há uma incapacidade maior ao longo do tempo. Que é isso a gente avalia por meio do nosso exame neurológico e de uma escala que é basicamente o exame neurológico e a gente chama de EDSS. Então, esse era o nosso objetivo, NEDA 3, que eu tivesse a ausência desses 3 critérios, ou seja, uma doença silenciosa, dormindo. E aí, então, a gente vai para o NEDA 4, que aí, nesse caso, a gente diz que está em NEDA 4 quando, além desses 3, a gente não tem perda de volume cerebral, ou seja, não tem um grau de atrofia.
Aí a gente vai além, vai querendo o NEDA5, que é quando a gente tem um neurofilamento, que é uma substância que indica degeneração, que ela não esteja aumentada. Aí a gente vai além, vai para o NEDA6, que é que a gente diz que o paciente, ele, além de tudo isso, também não tem comprometimento cognitivo. E aí a gente vai para NEDA7, NEDA8, mas o que eu quis mostrar com isso é que a gente vem avançando, né, nos nossos objetivos de tratamento e que o objetivo básico, um dos objetivos básicos, que está no NEDA3, é a ausência de surto clínico. E o que é surto? Surto é qualquer sintoma neurológico novo ou uma piora significativa de um sintoma que já existente, ou seja, eu tinha uma dormência leve, mas essa dormência piorou muito, e isso dura mais do que 24 horas. A instalação desse surto, dessa clínica, ela é rápida, então, em geral, de horas aí a dias, e lembrando que esse surto clínico, essa presença desses sintomas, ela vai durar dias a semanas, e na maior parte dos casos a gente vai ter uma remissão espontânea do sintoma. Para a gente considerar que sejam 2 surtos distintos, a gente tem que detectar, né, um intervalo mínimo de 30 dias entre esses surtos. Então, essa informação é importante. Se eu tive um surto hoje e dali a uma semana eu faço um outro sintoma, na verdade, para a gente, isso indica fazer parte do mesmo surto. Então, eu só posso dizer que foram 2 surtos separados se eu tiver, no mínimo, 30 dias entre eles. E nessa classificação de surto, assim, para a gente dizer é um surto clínico de verdade, vale a pena a gente afastar que hajam outras causas que mimetizem, como distúrbio hidroeletrolítico, que a gente diz assim, por exemplo, uma desidratação, uma alteração de eletrólito como sódio, um sódio baixo, ou a presença de infecções. Então, surto, basicamente, é um sintoma neurológico que dura mais do que 24 horas e não está atrelado à presença de uma infecção ou de alguma alteração metabólica. Dentro dos sintomas que podem acontecer, absolutamente qualquer sintoma neurológico desse sistema nervoso central pode estar presente. Isso significa, por exemplo, fraqueza muscular, dormência, formigamento, fadiga, turvação visual com dor ocular, visão dupla, desequilíbrio, incoordenação motora, alteração esfincteriana, então tanto a urgência e incontinência para urinar, então, por exemplo, eu senti vontade de urinar, tem que sair correndo para o banheiro, senão eu perco o xixi, quanto um quadro de constipação, por exemplo, de prisão de ventre, que diferente do meu padrão. Dor também pode ser um sintoma relacionado ao surto, e o próprio comprometimento cognitivo. Então, qualquer sintoma neurológico que dure mais, eu falei, pode ser classificado como surto. E aqui é importante que a gente entenda que o surto ele está atrelado, existe uma inflamação dentro daquele quadro de desmielinização que vai produzir o sintoma. No caso do tratamento do surto, esse aqui é um quadrinho, né, que foi retirado do consenso brasileiro, o último consenso, que foi em 2018, e agora está sendo revisado para que seja publicado daqui a pouco tempo. Então, o tratamento desse surto envolve corticoide venoso, que é a pulsoterapia, né, corticoide em altas doses, que é a metilprednisolona, e a gente usa aí de 3 a 5 gramas, às vezes pode precisar que seja até mais do que isso. E se por um acaso o paciente não responder, né, adequadamente, se tiver uma resposta parcial, não melhorar todo o sintoma, ainda pode ser feito não só uma nova dose de corticoide, mas também uma plasmaférese, que é a troca do plasma do sangue, que ajuda também no tratamento do surto, ou, em alguns casos, a imunoglobulina ainda pode ser uma opção. Então, basicamente, um resumo de surto foi isso que eu falei. Aí vamos além. Vamos considerar que seja o mesmo caso, é a mesma paciente, certo? Só que ao invés
daquele finalzinho da dormência que durou dias a semanas, eu agora tenho, em junho de 2022, essa mesma paciente que estava lá tratada com o medicamento dela, com o natalizumab, ela faz um quadro de ardor, ardência urinar e febre. E aí, um dia depois disso, ela apresenta uma dormência no membro superior esquerdo. Começa a tratar, foi diagnosticada a infecção urinária, né, com essa ardência urinária e essa febre, começou a usar o antibiótico e em seguida, em 24 horas, ela teve melhora da dormência, espontaneamente, só usando o antibiótico. Ainda assim, resolveram, na urgência, fazerem uma neuroimagem dela, que não houve mudança nenhuma quando comparada à ressonância basal. Nesse caso, estou tendo um surto? A resposta aqui é não. Nesse caso, a gente chama de pseudo-surto. E o que é isso? O que é o pseudo-surto? É um retorno de sintomas que já haviam sido apresentados previamente. Então, sintomas que existiam e que voltaram a aparecer, com duração, em média, né, no geral, de 24 horas, que a gente chama de uma pseudo-exacerbação da doença. E por que é uma pseudo-exacerbação da doença? Porque não está associada a um processo de desmielinização agudo, a um processo inflamatório agudo. Então, não é um agravamento da doença e não é uma nova inflamação no sistema nervoso. Então, esse pseudo-surto, essa condição de pseudo-exacerbação, ela vai estar associada a alguns fatores, como, por exemplo, nesse caso, febre e infecção, né? A paciente ela teve uma infecção urinária. Então, aconteceu o retorno de um sintoma que ela já tinha tido previamente, durou ali algo em torno de 24 horas, e uma vez tratado o fator associado, o sintoma ele remitiu. Além de febre e infecções, o pseudo-surto ele pode estar associado a exercícios vigorosos, né? Então, uma atividade física extenuante, ao calor excessivo, que pode ser desde um banho muito quente até uma exposição prolongada ao sol, por exemplo, uma praia, muitas horas de sol, como também ao que a gente chama de distúrbio hidroeletrolítico, alterações metabólicas, como, por exemplo, desidratação, alteração de eletrólito como o sódio, então um sódio baixo, podem também estar associados ao pseudo-surto. Nesse caso, diferente do surto, aqui eu não vou usar corticoide, porque eu não tenho uma atividade inflamatória nova. Nesse caso, eu vou tratar ou cessar o estímulo que desencadeou o pseudo-surto. Então, eu vou tratar a minha infecção. Eu comecei a usar antibiótico e aí o que aconteceu? O sintoma, ele voltou a desaparecer. Então, o que a gente faz é indicação de um repouso, do paciente ficar num ambiente fresco, ventilado, tratar a infecção quando ela estiver presente, hidratar esse paciente, repor eletrólito quando estiver em baixa, quando tiver alguma desregulação. Então, o que a gente precisa fazer no caso do pseudo-surto é detectar o que desencadeou isso, o que desencadeou essa pseudo-exacerbação. E aí, em seguida, tratar o fator, que o sintoma, ele naturalmente cede. Vamos mais um pouquinho além. Permanecemos com a mesma paciente, é o mesmo caso, usando a mesma medicação. Só que dessa vez, existe uma terceira situação. Em junho de 2022, ela fez uma dormência no membro superior esquerdo que durou segundos e vinha aparecendo algumas vezes ao dia. Nesse caso, ela resolveu fazer, ela se assustou, enfim, voltou a ter um sintoma de dormência, mesmo com duração de segundos, ela ficou assustada e resolveu fazer uma nova neuroimagem. E aí a gente vê que na ressonância dela, nada mudou. Não há nenhum indício de inflamação aguda, de desmielinização aguda, nenhuma lesão nova, nada que capte contraste. E aí, nesse terceiro caso, então, eu estou tendo um surto? E a resposta é não. Eu tenho a minha terceira situação, que é a presença dos sintomas paroxísticos. E o que é isso?
que são esses sintomas paroxísticos? São sintomas neurológicos que eles vão durar segundos ou no máximo minutos. Então, eles estão longe de preencher aquele critério do surto de 24 horas, de mínimo de 24 horas. São sintomas que vão e vêm. Então, eles podem acontecer várias vezes ao dia e eles também não representam atividade inflamatória aguda, não apresentam inflamação nova. Então, tanto o pseudosurto quanto os sintomas paroxísticos, eles não indicam inflamação nova, diferente do surto. E aí, esses sintomas, eles podem ser lermite, que é quando eu faço a flexão do pescoço e eu sinto choque em direção à minha coluna. Eles podem acontecer na forma de neuralgia do trigêmeo, que é essa dor de um lado do rosto, que é uma dor geralmente em choque, pode ser empontada, mas geralmente é em choque, de rápida duração e que pode acontecer várias vezes ao dia. Ela pode acontecer em forma de dormência, de queimação, de formigamento, de dor, ou seja, de alteração de sensibilidade, de espasmos tônicos, que são aqueles espasmos com contração aguda, com contração rápida da musculatura. Pode acontecer em forma de um desequilíbrio e uma ataxia aguda, de fraqueza, disartria, ou seja, uma dificuldade em articular as palavras. Então, tudo isso pode ser um sintoma paroxístico. Então, sintomas que aparecem rapidamente e que eles desaparecem também em segundos e até minutos, podendo ocorrer várias vezes durante o dia. Lembrando que isso não é atividade inflamatória nova. E aí, esses sintomas paroxísticos, eles podem estar associados a algum movimento específico, como, por exemplo, eu falei o lermite, né? Flexão do pescoço pode desencadear, ou determinado movimento que eu faça que desencadeie o espasmo. Fadiga pode também desencadear esses sintomas paroxísticos, está associado a mudanças de temperatura, então a própria presença de um calor excessivo, e a presença também do estresse, da ansiedade, né? Então, a gente está falando em um tempo que a gente vê tanto aparecimento, né, de quadros de ansiedade, de todo mundo muito estressado. A gente acabou de vir de uma pandemia grave, né? Então, esse estresse, de maneira importante, essa ansiedade importante, pode desencadear, pode estar associado a sintomas paroxísticos. E aí, nesse caso, então, como é que eu vou tratar? Como eu não tenho atividade inflamatória aguda, eu também não vou fazer corticoide. Não há indicação de corticoide para sintomas paroxísticos. O que eu vou fazer é, como no pseudosurto, eu vou tratar ou cessar o estímulo desencadeante. E aí, nesse caso dos sintomas paroxísticos, porque aqui eu tenho um detalhe. Às vezes, o paciente nem lembra de contar para o médico, né? Porque é uma coisa que aparece e desaparece tão rápido que às vezes ele nem lembra que aconteceu. Então, fazer um diário de sintoma pode ajudar. Colocar assim, ó, hoje na hora que eu movimentei meu pescoço para baixo, eu senti uma sensação de choque muito forte. Então, fazer esse relato desses sintomas paroxísticos durou alguns segundos e depois eu tive isso 5 vezes nesse dia, pode ajudar o seu médico a identificar esses sintomas e a tratar, caso seja necessário. Como a gente está falando de algo que também está relacionado a um quadro de estresse e ansiedade, psicoterapia é sempre importante. Então, o acompanhamento psicológico é sempre benéfico. Ajuda a gente a lidar melhor com sintomas ansiosos, com o estresse do dia a dia, com os problemas que às vezes a gente não consegue resolver. Além disso, pode ser necessário medicamentos que a gente chama de sintomáticos, né? São os medicamentos para os sintomas. Como, por exemplo, medicamento para dor neuropática, se eu tiver a neuralgia do trigêmeo, né? Essa dor em face, que é uma dor intensa, em choque. Posso precisar de relaxante muscular, por exemplo, se eu tiver uma contração muscular, um espasmo tônico. E, na verdade, a decisão de fazer esse tratamento, né, de usar medicamento, vai depender do incômodo gerado pelos sintomas e a duração. Por exemplo, se foi algo que aconteceu 2 vezes durante segundos em um dia só, muito provavelmente eu não vou precisar tratar isso, porque foi algo que
rapidamente se resolveu. Agora, se é um sintoma que está gerando um incômodo, uma perda na qualidade de vida, que está aparecendo com recorrência, ainda que não seja uma atividade inflamatória nova, deve ser tratado. Então, para resumir o que eu falei aqui, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, nem todo sintoma neurológico é surto na esclerose múltipla. Muitas vezes não é. Lembrar que o surto, ele dura no mínimo 24 horas, então o sintoma ele tem que durar no mínimo 24 horas direto, e o período mínimo para eu considerar que são 2 surtos distintos é de 30 dias. Se houver retorno de sintomas que você já teve previamente, o ideal é que se investigue as causas tratáveis que podem desencadear um pseudo-surto, como uma infecção, uma desidratação. Além disso, sintomas paroxísticos, esses que aparecem rapidamente e que duram segundos a minutos e podem aparecer várias vezes ao dia, eles podem acontecer ao longo da evolução da doença. E, na dúvida, sempre procure seu neurologista. Era isso que eu queria deixar de recado e agradecer mais uma vez o convite. Obrigada. Elis, como sempre, sensacional a aula, né? E muito didática, né? E, assim, eu tentei responder algumas perguntas do chat ali, e você já esclareceu todas, né? Então, assim, parabéns, né? Eu acho que você trouxe um assunto que, no meu entendimento, assim, ele é tão importante quanto o tratamento. Porque o paciente, se ele não sabe descrever para o médico o que ele sentiu de um surto, a gente acaba mudando a medicação por causa de um pseudosurto ou por causa de um sintoma paroxístico, né? Porque o paciente, às vezes, vai nos procurar depois que teve o sintoma, já até melhorou do sintoma, e ele fala assim, ó, eu tive um surto, aí a gente não consegue examinar, nem todo paciente a gente consegue examinar, né? Ainda mais quando é no SUS, né? Então, acho que foi brilhante a aula, assim. Acho que foi sensacional. E vou deixar o Thiago falar alguma coisa. A gente tem tempo aí para 2 perguntas, né, Thiago? Você faz uma, eu faço uma aqui para aproveitar a Lisa aí. É isso, né? Acho que o pessoal estava comentando durante a sua fala, viu, Liz? Ficou tão clara. Esse que é um assunto que tem que ficar bastante evidente, né? Obrigado, parabéns. E acho que foi muito esclarecedor, né? O pessoal comentou bastante. E aí tem 2 perguntinhas aqui que eu achei interessante. Enfim, o pessoal perguntou sobre surtos, sobre pseudo-surto e também sobre sintomas paroxísticos. E aí, a Sônia Malaquias, ela traz assim, né? Se dor, em geral, persistente ou contínua, poderia ser um sintoma de surto? Vamos pensar no caso, né, Sônia, de uma dor nova, né? Se poderia ser um sinal de surto? Pode. A gente tem que ter cuidado, porque assim, como dor abrange muita coisa, então dor ela pode ser causada, por exemplo, por um quadro articular, pode ser causado por um quadro muscular. Então, assim, dependendo, pode sim ser um sintoma de surto. Eu dei um exemplo que é a neuralgia do trigêmeo, né? Que é dor. Que a gente tem essa sensação, essa dor intensa, em choque, em alguma das 3 regiões de face, de um lado, e que isso pode sim caracterizar um surto. Então, assim, não é toda dor que vai ser surto, então nem toda dor nova vai ser surto. Às vezes você pode ter uma torção, você pode ter uma rotura ligamentar, então existem outras causas de dor, fibromialgia, enfim, existem N outras causas de dor. Mas todo sintoma que surja em você deve ser relatado, como eu falei, ao seu neurologista, né? Que o médico vai te ajudar a guiar. Olha, isso aqui tem a ver com a sua esclerose múltipla, isso aqui não tem. Então é importante esse contato e essa comunicação. Muito bom, né? E a neuralgia do trigêmeo, que é tão importante, né, Liz? Acho ser mencionada aqui, né? Espero ter respondido a sua dúvida, Sônia, né? Naturalmente que isso deve ser tratado, a dor é tão complexo, né? Tão amplo, né, Rodrigo? Para ser avaliado direitinho. Tem outras questões aqui, tem várias. Tem uma do Luciano Diniz, que eu vou deixar, deixa já pro Guilherme. O Guilherme vai falar logo na sequência aí, esse surto tem que aparecer na ressonância. Mas a gente deixa para o Guilherme, né?
Já já o Guilherme responde. Tá chegando aí na área. Uma assim, das perguntas aqui, que a gente está acompanhando aqui no chat, né? Na verdade, foi muito participativa a sua aula aqui no chat, tá? Então, assim, teve um monte de perguntas aqui, e duas coisas aqui aconteceram com frequência. Uma sobre pulsoterapia, se o paciente não melhorar, tem que repetir. Eu já vou aproveitar para fazer a outra pergunta, que é sobre sintomas paroxísticos, né? Que isso é sempre uma dúvida recorrente do paciente. O sintoma paroxístico é um sintoma que o paciente já tinha e piora por aquelas gatilhos que você passou, ou poderia ser um sintoma novo? E aí você fica com essas duas perguntas aí para poder trazer para nós aqui. Então, em relação a fiz a pulsoterapia, o paciente não melhorou ou melhorou pouco, você pode sim fazer uma dose maior de corticoide. Isso só tem que ficar atento, porque depende também do tipo de sintoma, né? Lembrando que, como toda medicação, você tem os efeitos colaterais. Então, a gente sempre faz esse balanço. Mas sim, pode ser sim realizado, repetir, enfim, fazer uma dose maior de corticoide. Hoje a gente já admite isso. Se fosse há alguns bons anos atrás, ia ficar sempre nos 3 a 5 no máximo. Hoje não, hoje a gente já fala que pode ir além disso, dependendo da situação. E da intensidade, né, do sintoma e do prejuízo do sintoma para aquele paciente. Já em relação aos sintomas paroxísticos, eles geralmente estão atrelados a sintomas prévios, certo? Também, como o pseudosurto. Então, são sintomas que em algum momento da evolução da doença, o paciente já teve, e então ele passa a ter novamente. Geralmente é em relação a sintoma prévio. Muito bom. Ótimo, Liz. Assim, né, Liz, eu acho que isso aí a gente poderia ficar com você aqui até o tema vai, né? Aqui 9h30 da noite, sabe? Te parabenizar mais uma vez aí, te agradecer por ter aceito o convite, sabe? E a gente sempre tenta colocar o máximo de pessoas aqui no evento, mas a gente sabe das dificuldades, então a gente privilegia quem já está conosco aí há muito tempo, né? E você é uma dessas que fazem parte hoje dessa nossa família. Te agradecer pelo trabalho que você faz aí. Apareceram pacientes seus aqui nos comentários, né, te agradecendo. E pacientes de outros médicos, né, como os meus mesmos aqui, te agradecendo. E isso é uma oportunidade ímpar, né, de esclarecer dúvidas para eles, né. Então, muito obrigado, né, Thiago, aí, agradecer a Liz, né, e continue aí, ajudando a todos aí. Destacar também, né, para quem quiser acompanhar a Liz, o perfil é o plus.neuro, lá no Instagram. Vou colocar aqui. Coloca aí, Digão, por favor. É M Plus, tudo junto, M+, né? M+.neuro. Que é uma visão mais feminina aí sobre M, enfim, essas questões todas. Inclusive, vocês estão ao vivo também por lá, né, Liz? Então, é isso mesmo, está tendo uma live agora. Esses horários são super quentes, né, esse mês aí, especificamente essa semaninha, enfim. E a sua presença realmente acho que ajudou bastante. Muito obrigado, né? Foram vários elogios aí. Tá bom? Eu que agradeço, Thiago, Rodrigo, sempre um grande prazer. Agradeço pela gentileza e pela amizade e por vocês fazerem esse trabalho tão bonito. Parabéns. Legal, né, gente? A aula vai estar gravada, viu, pessoal? A aula da Liz vai ficar gravada, né? Obrigado, querido.